Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar mais um pouquinho a respeito de espiritualidade, tá? Então, o assunto de hoje do vídeo é a respeito que o tratamento espiritual começa mesmo antes da gira. Isso vale, né, para a gira dentro de uma casa de umbanda, vale também para um centro espírita, vale para qualquer tratamento. Até às vezes, trabalhos começam, trabalhos que eu digo os trabalhos espirituais, né? Um agrado, uma oferenda, uma limpeza espiritual principalmente, né? Ela começa às vezes antes, tá? Numa noite antes de ser realizada, tá? Então depende de casos, às vezes, de cliente que eu já tive, que eu vou, às vezes, né, mexer algum trabalho espiritual, na noite antes, né? Porque no dia seguinte eu vou mexer na noite, antes de eu mexer com o trabalho, muitas vezes eu acordo lá para as 2, 3, 4 horas da manhã e já não consigo dormir mais. Porque já parece que a presença dos guias que vão trabalhar, né, naquilo, eles já começam a me botar energia para poder estar mexendo com esses trabalhos. Então eu vou falar para você que isso realmente acontece, porque eu já passei várias vezes por isso, principalmente quando é coisas de energia, que eles precisam começar a limpeza, que eles precisam começar descarrego, né? Seja para abrir o caminho de alguém, para tratar, né, a energia pesada de alguma pessoa. Muitas vezes, na hora que eles são, você fala, então tá bom, vamos fazer, aquilo é como se os guias já entendessem que aqueles trabalhos já vêm na mão dele. Então, eles já começam o trabalho, muitas vezes, na noite anterior, tá? Mas hoje nós vamos falar a respeito das giras, tá? Bom, primeiramente, quando nós entramos dentro de um centro, tá? Para receber um passe, para receber uma orientação, né, de algum guia, um mentor espiritual, tá? Eles já começam antes, assim, você pegou a senha, eu vou falar sobre isso, eu fiz a anotação aqui. Já começa primeiro na concentração e nas orações, nos pensamentos e nas suas atitudes antes daquela porta, daquele centro, daquele templo, daquela casa religiosa abrir, tá? Muitas vezes nós vemos, né, filas enormes aguardando abrir para poder pegar uma senha. As pessoas às vezes chegam cedo e lá elas ficam conversando. Muitas das vezes as conversas são pesadas, são negativas, são vim buscar ajuda por causa disso, que eu apanhei, porque eu fiz isso, porque briguei com a família, porque terminou o relacionamento, porque já começa na fila, né, a conversa. Sendo que o certo, né, seria a pessoa já estar num momento de concentração para o que ela quer atingir de objetivo com ajuda espiritual, tá? E eu falo isso sem medo e sem receio, porque eu já estive em fila, eu já participei de tratamento assim, então assim, eu vi muitas coisas de como funcionam, e depois quando sai, as pessoas não sentem ou não acontece o que elas esperariam. Por quê? Porque elas já estão ali, que já deveriam estar lá, principalmente um banho de ervas tomado, ou uma oração feita, né? Mesmo estando ali na fila. Você, não posso conversar, tem que ficar mudo. Não, você pode conversar, mas procure não cair a sua frequência vibracional antes de entrar no centro. Não é porque você vai entrar para receber um passe, para receber um aconselhamento, para receber uma oração, uma dica ou qualquer coisa, que você já precisa estar ali toda negativa, vou receber e tudo vai se transformar, tá? Porque não funciona bem dessa maneira. Bom, vamos lá. Então, primeiro começa o quê? Quando os filhos de um templo sagrado se apresentam nos dias de trabalhos, tá?
egrégora devem limpar as suas mentes. Isso são para os trabalhadores. Devem então limpar as suas mentes e deixar para fora da corrente qualquer tipo de problema. Todos nós temos problemas, tá? Você imagina se cada atendimento que eu fosse vir, eu ficasse focando nos problemas que eu tenho para resolver, nas coisas que tem para acontecer, eu não conseguiria trabalhar, tá? Então, quando nós vamos lidar com a energia do outro, a maior concentração que a gente possa ter em estar se purificando, em estar concentrando, isso favorece também para que a gente não absorva tanto o problema e a energia do outro que nós vamos atender, tá? Devemos lembrar que nos dias de trabalho, além dos médios e consulentes, também estarão presentes os orixás. Quem trabalha com atendimento também tem os seus orixás presentes para o atendimento. Os mentores e todos os falangeiros espirituais. Limpar a sua mente e seu coração de maus pensamentos. É importante que todos os médiums saibam que os trabalhos espirituais começam muito antes da formação da corrente e terminam muito depois do encerramento de uma gira. Por esse motivo que os médiuns devem resguardar no mínimo 24 horas. O preceito antes e o depois das giras é necessário e tomarem sempre seus banhos de ervas. Isso é obrigação do médium. Bom, porque o portão do terreiro tem que ser fechado após o início dos trabalhos. Isso é feito para fechar a corrente vibracional que está envolvendo as dependências do templo, de forma a oferecer maior segurança e firmeza para o desenvolvimento dos trabalhos, tá? A segunda corrente. As pessoas da assistência representam uma segunda corrente. Elas passam a ser envolvidas por forças espirituais presentes no ambiente, as quais transmitem benefícios às pessoas. Se a porta estiver aberta e se houver um entra e sai das pessoas, então essa força espiritual não poderá atuar adequadamente. E as pessoas não receberão os benefícios que vieram buscar. Já peguei a senha. Posso lá fora fumar? Eu já peguei a senha. Vamos lá continuar que a gente tava conversando? Quem nunca viu isso daí? De nada adianta uma pessoa chegar ao templo na hora de ser atendida e em seguida retirar-se como se fosse uma consulta médica, tá? Ou estivesse dentro de qualquer outro consultório. Há necessidade de concentração, exercício, oração e fé. Você está ali para purificar, mas você não pode jogar toda a responsabilidade na mão dos médiuns e dos guias, se você também não fizer a sua parte, tá? O envolvimento com a ritualística e principalmente a humildade. Mudanças de hábito. Veja muito bem isso, porque muitas coisas as pessoas vão buscar e acabam não tendo o atendimento ou a solicitação desejada através dos guias ou das espiritualidades. As pessoas precisam urgentemente mudar os seus maus hábitos e as más atitudes, fazendo uma reforma íntima. Caso não o façam, os benefícios recebidos terão pouco efeito. Isso não estou falando só das pessoas, eu estou falando de todo mundo no geral. Eu também, todos, né? E aí, se a pessoa não faz essa reforma, essas mudanças íntimas, essas mudanças que eu digo mentais, emocionais, do jeito, atitude, tudo do jeito que ela age, que tá levando ela para um abismo, o que ela conseguiu de benefício ali vai ser de curta duração, tá? Para alcançar uma graça, evidentemente, ou ter um pedido atendido, estará diretamente vinculado ao merecimento e à fé daquele que busca.
Um templo deve ser um local de oração e recolhimento, não deve ser encarado como um local onde vamos buscar um benefício. O terreiro, ele é um solo sagrado, não é uma casa de espetáculo, nem um local de passeio, tá? Então, assim, quanto mais nós tivermos no mesmo propósito, com aquela frequência, aquela vibração que nós vamos buscar, seja, que eu falei, não pode ser numa casa de axé, pode ser numa igreja, pode ser num centro espírita, em qualquer lugar. Se você não tiver as mudanças também em você, aquilo que você recebeu, ele é momentâneo, tá? Eu já presenciei situações, por isso que eu falo, quem tem a sensibilidade, muitas vezes ela acaba enxergando coisas boas e não. De pessoas que entram nesses templos no centro, tá? Que nem no caso foi um centro de Umbanda, pegou a senha, entrou. O obsessor que tava com essa pessoa, a frequência dele não permitiu entrar lá. Ele ficou na porta, no portão. Aquilo encostou para poder começar o tratamento e tudo mais. A pessoa recebeu o tratamento, o passe e tudo. Ela saiu dali, o obsessor estava lá fora esperando ela. Por que que ele continuou indo atrás? Porque o pensamento e a frequência dela entrou quando ela passou por aquela porta, então ele não conseguiu mais acompanhar. A partir do momento que ela saiu e os pensamentos negativos continuaram, a frequência de novo se juntou. Então, por isso que eu falo, é um procedimento diário. Tem quantas pessoas eu já não vi? Sai do tratamento, sai do passe e fala, vamos lá, hoje é sexta-feira, nós vamos tomar uma cerveja, comer uma pizza. Tente ter esse resguardo, pelo menos, né, por mais aquela noite, durante o dia seguinte, para que aquela energia ela ainda continua, né, reverberando, os guias trabalhando. Que eu falo, não é só entrou ali, trabalhou uma hora. Esse tratamento, esse trabalho deles, eles começam muitas vezes, que nem comigo que trabalho espiritualmente, tem casos que eles começam antes. Eles não permitem que eu durma, eu tenho que ficar ligada, né? Já pegando as energias, orientações e tudo que eu vou fazer. Às vezes eu tenho programado um trabalho X para fazer. Já quantas vezes já aconteceu eu ligar para cliente e falar, olha, nós combinamos assim, assado e cozido. O guia tá querendo que eu vá buscar isso para colocar. Entendeu? Então, e essa conexão, se eu tiver num momento na minha casa que eu tô com briga, discórdia, ou tô chateada com isso, ou com raiva do fulano, eu vou conseguir ter essa percepção? Não vou. Eu sou uma pessoa que também tenho problemas? Tenho. Mas nesses momentos nós temos que, o máximo possível, estar purificando e tirando esses pensamentos negativos, eliminando qualquer tipo de sentimento ruim, né? Para que aquilo flua normalmente. Como também tem trabalhos, tá? Que a gente sabe que não é só os guias que no terreiro que trabalha, é ali pronto. Tanto é a prova, quando nós vamos trabalhar com os orixás, com os guias, que nós fazemos a entrega, fazemos os nossos pedidos. Passado um tempo, aquilo não começa depois a acontecer? Então, por que que os guias dentro desse templo, eles só vão trabalhar ali naquela hora? Não! A frequência, a energia, os trabalhos dele continuam depois. Entendeu? Agora você vai estar lá, eles estão trabalhando, uma limpeza mais a fundo, você vai dormir, tem aquela noite boa, gostosa. Eles continuam trabalhando, né? Depende dos casos, eles continuam trabalhando. Agora, você chega, sai do centro, vão tomar uma cerveja, você quebra já essa vibração, né? Tem mal tomar... Não tem mal tomar cerveja, mas tente, por enquanto, que você está fazendo, passando por um tratamento, ter esse resguardo. Chegou em casa, você pode tomar um banho de ervas antes de ir, para manter a sua energia protegida, para manter a sua energia alinhada, né? Que nem eu falei para vocês, eu dei um exemplo de como que os guias, eles continuam e eles trabalham também depois. Eu entreguei um trabalho hoje, vamos supor lá, pro caboclo, pro Oxóssi, né? Entreguei um trabalho lá pro Oxóssi, para pedir prosperidade ou para pedir saúde, seja lá o que for.
A partir do momento que eu fiz aquela entrega, ele pode ser que ele já continue trabalhando dali. E você só venha ter o resultado que você quer daqui 7 dias, daqui 15 dias, ou daqui um tempo. Depende dos casos, depende do merecimento, depende a fé, depende a energia que a pessoa tá, depende quanto que ele vai precisar trabalhar para limpar, para poder aquilo acontecer. Entendeu? Então, por isso que eu falo, os guias, eles não trabalham só na hora de um trabalho, de uma entrega, só na hora de uma gira. Eles vão trabalhando, isso vai repercutindo, tá? Então, pra mim, que nem que eu tinha o hábito, às vezes, né, de tomar cerveja, gostava de um vinho. Conforme isso foi pegando mais força, da espiritualidade, de eu trabalhar com coisas ligado à desobsessão, a descarrego e tudo, isso foi se eliminando, entendeu? Até chegar no momento que, assim, hoje não me apetece mais nada ligado a isso, mas faz o preceito no dia, faz no outro, e faz no outro, aí fica tantas horas porque vai mexer com isso, tá? Chega uma hora que a pessoa nem lembra mais, né? Nem sente mais a vontade disso, porque você também acaba entrando numa outra frequência. Você entrou naquela outra frequência, é difícil, né? Se você tá bem, você fala, ah, não, eu vou fazer isso, eu sei que vai cair, eu sei que eu não vou ficar legal, mas eu vou. Então acaba a pessoa não tendo mais a necessidade. Por isso que eu falo, tudo é a constância da situação, tudo é o insistir para aquilo acontecer. Então vamos lá para o negócio das vezes as pessoas têm recaídas, entendeu? É normal. Quando uma pessoa tá cheia de obsessor, é normal ela passar por um período bem e ela ter umas recaídas. Por quê? O obsessor fica esperando a primeira brecha, a primeira baixada de frequência para ele entrar de novo. O que você tem que fazer? Pegar firme de novo no que você fez. O que eu fiz? Ah, eu fiz banho de erva, ou eu fiz oração. O que você fez? Tá? Porque sai. Mas se eles querem realmente tomar posse de novo, é como se eles dessem um tempo. Eles vão tentar. Agora, se você tiver fazendo a sua prática direitinho, os seus pensamentos, as suas orações, mesmo que eles tentem, eles não conseguem, tá? Então, eles não conseguem. Mas é um trabalho diário, é um trabalho constante. Então, as pessoas às vezes acham que fez isso, pronto, ela tá salva pro resto da vida. Não funciona desse jeito, tá? Então, tem que ter um tratamento, tem que ter um acompanhamento. Não é porque você foi lá, tomou um passe, que você tá livre de tudo e de todas as situações negativas. Não é porque você entregou um trabalho que aquilo você tá imune para não sei quanto tempo. Não. A espiritualidade é que nem alimentação. Você todo dia precisa comer para se manter de pé, beber água para se manter hidratado e se cuidar espiritualmente para se manter alinhado energeticamente, tá? Bom, o vídeo de hoje foi a respeito disso. Se você já passou por uma situação assim, de um tratamento espírita, de sentir esses guias trabalhando, de sentir a espiritualidade, né, agindo na sua energia, trazendo mudanças, coloque pra gente no canal, para que outras pessoas também vejam o quanto espetacular né, a espiritualidade agindo a nosso favor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.